Bom dia! Começamos agora a quarta edição do webinar Diplomacia em Debate, uma iniciativa da DB Sindical com apoio da Empresa Oficina. Neste debate de hoje, vamos falar sobre diplomacia e soft power, a imagem do Brasil em tempos de pandemia. Sabemos que a pandemia, com os números de contaminados, de mortes, colocou muitos países em evidência. O Brasil é destaque no momento, enfrentando fortes desafios em vários setores. Somada à situação sanitária, uma grave crise econômica mundial se instala. Números de desemprego, projeção de baixa no PIB, negócios falidos, quedas nas bolsas também geram instabilidade e deixam muitos países com imagem vulnerável. O aspecto econômico é um dos fatores que aumentam o desafio da manutenção da imagem do Brasil e de outros países também. A partir deste cenário, hoje nossos participantes irão discutir como o soft power da diplomacia pode ajudar a estimular positivamente a imagem do país perante os demais países com os quais se relaciona. Eu sou Giovana Jardim, hoje substituo Miriam Moura, que vai estar conosco em outros webinários, e tenho o prazer de mediar este debate. Aqui conosco estão o embaixador Roberto Abdennour, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o jornalista Alexandre Garcia. Gostaria de agradecer desde já a presença dos nossos debatedores e de todos aqueles que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook da DB Sindical. Lembrando que vocês devem participar enviando as suas perguntas e comentários, tá bem? O tempo é curto, mas a gente vai fazendo as perguntas conforme aqui a nossa disponibilidade para que os especialistas possam responder. E agora eu vou começar já o nosso webinar de hoje fazendo a primeira pergunta para o embaixador. Embaixador, o senhor já chefiou embaixadas, postos muito importantes em países estratégicos, como Equador, a China, a Alemanha, a Áustria, e teve também como sua última missão a aclamada embaixada de Washington, nos Estados Unidos. Então, considerando aí a sua larga experiência, o que o senhor diria ser o maior desafio para a diplomacia na aplicação do soft power para a manutenção da imagem de um país? Bom dia. Eu queria fazer o seguinte comentário. A imagem do Brasil, a imagem de qualquer país, está muito focada, muito centrada na pessoa do seu chefe de governo, no caso do presidente da República. Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo atrás e comentar as minhas experiências com dois presidentes anteriores. Eu representei o Fernando Henrique, 6 anos na Alemanha, 2 anos na Áustria, e depois representei o Lula como embaixador em Washington. Lula e Fernando Henrique são pessoas muito diferentes, com ideias diferentes, com ideologias diferentes, mas ambos mostravam grande desenvoltura no plano internacional, tinham uma imagem positiva, uma ampla projeção internacional, angariavam respeito e credibilidade. E isso também, em boa parte, porque levaram adiante uma política externa ativa, engajada, criativa, realista, com os pés no chão e os olhos abertos para o que acontecia no mundo. Naturalmente, houve, entre um governo e outro, mudanças de ênfase, de direcionamento, mas houve sempre uma linha de coerência e continuidade quanto aos interesses, objetivos e valores permanentes do Estado brasileiro por sobre o governo de turno. Infelizmente, eu não posso deixar de dizer, a imagem do Brasil hoje está muito comprometida no exterior, é muito ruim, e isso se deve, em grande parte, às ideias, posturas e ações do presidente Bolsonaro. Desde cedo, antes da posse, a imagem dele foi ligada ao elogio à ditadura, à exaltação da tortura, o descaso pelos direitos humanos, pela Amazônia, o desamor à democracia. E depois, na transição do governo, se eu posso usar essa expressão, o presidente Bolsonaro desferiu vários golpes, eu diria, contra a política externa.
o cancelamento da reunião sobre mudança climática, uma grande conferência que estava programada para se realizar no Brasil, ele chutou para fora. Segundo lugar, a decisão estratégica de um alinhamento quase automático com o Trump, mas não apenas um alinhamento, uma postura de subalternidade, de subserviência. O presidente se colocou pessoalmente por debaixo do Trump e, com isso, reduziu o próprio país, o próprio Brasil, a uma situação de subserviência em relação aos Estados Unidos. Em outro plano, isso se deve justamente ao fato de que ele expressa admiração pelo Trump. Eu acho que é natural que entre chefes de governo haja respeito, mas não que um expresse admiração pelo outro. De outro lado, no outro extremo, o presidente cometeu atos de desrespeito muito fortes a Angela Merkel na Alemanha, o François Macron na França, o Fernandes na Argentina. Outro erro foi o alinhamento também quase automático com Israel, contrariando posições de mais de 70 anos de equilíbrio entre Israel e palestinos. Ele expressa, por outro lado, admiração por regimes que não são propriamente democráticos, as autocracias da Hungria e da Polônia. Por isso eu criei uma frase que eu acho que é interessante, eu digo, o Brasil hoje só tem como amigos 3 países e meio. 3 países são Israel, Hungria e Polônia. E meio país, metade do país, são os Estados Unidos, porque ele está excessivamente alinhado com o Trump, com a pessoa do Trump, com as ideias do Trump, e com isso antagoniza o outro lado, a outra metade dos Estados Unidos, os democratas, que podem vir até chegar à presidência. Vejam que houve dias atrás uma manifestação muito enfática de um grande número de deputados democratas americanos contra a negociação comercial com o Brasil, o que acata prejuízos sérios para nós. Há, além disso, uma mal disfarçada hostilidade à China e uma atitude de negacionismo em relação à mudança climática, à Amazônia, índios, direitos humanos e as próprias Nações Unidas. Então, em outra palavra, essa política externa representa hoje uma brutal ruptura com um patrimônio diplomático acumulado ao longo de mais de 70 anos, e o resultado disso é o encolhimento da presença do Brasil no plano internacional, uma situação de certo isolamento, com perda de credibilidade, de respeitabilidade e de capacidade de liderança. Se me permitem, só para terminar, há agora 2 atitudes negativas do presidente em relação a situações muito atuais. De um lado, a negação da gravidade da pandemia, inação em relação ao assunto, desrespeito às recomendações da Organização de Saúde e do próprio Ministério de Saúde, demitiu 2 ministros de saúde em plena pandemia, colocou um general à frente do ministério e mostra grande insensibilidade quanto aos mortos. Vejam bem, em termos diplomáticos, recentemente foi aprovada por mais de 170 países na ONU uma resolução conclamando por uma ação global coordenada pelas Nações Unidas para o combate à pandemia e a busca de tratamentos e vacinas. O Brasil se recusou a copatrocinar essa importante resolução, seguindo a linha do Trump. E isso justamente no momento em que o Trump ataca brutalmente a Organização Mundial de Saúde, suspende pagamentos e ameaça sair da organização. E, de outro lado, muito sério, está muito em evidência nestes dias, neste momento, com grande repercussão no exterior, o que são, ainda que de maneira indireta ou velada, ameaças que o presidente estimula contra a democracia, com investidas contra o Congresso, contra o Legislativo, contra o Judiciário e o Supremo, contra o Estado de Direito. Em suma, eu não posso deixar de dizer o principal responsável, o principal desafio que o Brasil enfrenta hoje para melhorar a sua imagem depende muito do presidente. Eu espero que ele se dê conta desses equívocos e possa, pouco a pouco, corrigir e melhorar a sua persona, o seu desempenho no plano internacional.
Obrigada pelas considerações, embaixador. Agora eu vou fazer uma pergunta ao deputado Luiz Felipe. O senhor que está no seu primeiro mandato como deputado federal e também ressaltamos aí a sua formação como cientista político, administrador. Em sua posição, deputado, que é política liberal conservadora e membro do Legislativo, o que o senhor enxerga como o principal desafio político e econômico para elevar a imagem do Brasil nesse momento crítico que estamos vivendo? Muito obrigado. Olha, o comentário do embaixador que a causa de uma série de percepções da comunidade internacional com relação ao Brasil tem origem na questão do presidente, isso é verdade, porque o presidente tem uma comunicação direta com a população brasileira que consegue fazer ultrapassa o que a mídia local faz. E a mídia local ela não reflete exatamente a realidade do que é o contexto político, assim como o embaixador aqui colocou, algumas percepções que não são corretas. Por exemplo, o Congresso e o STF é que estão interferindo no Executivo. Não houve nenhuma interferência do Executivo no Congresso, não houve nenhuma interferência do Executivo no Judiciário. Então, não entendo como que há uma propensão aí a romper com a democracia, sendo que o poder que está sendo interferido é o poder do executivo, e não o contrário. Então, isso foi uma narrativa vendida pela mídia local, que é muito bem debelada pela conexão direta que o presidente tem, através de uma série de canais próprios, ou até mesmo de apoiadores, e que informa a sociedade brasileira. Então, esse luxo, ele não tem no mercado, na comunidade internacional. Ele não tem uma conexão direta com o francês, com o italiano, com o inglês e com o norte-americano. Então, quem está alimentando toda essa percepção internacional é a mídia internacional, que é alimentada pela mídia nacional, que está aqui num contexto de desinformação da realidade brasileira. Então, isso é um grande ponto a ser considerado aqui. Agora, o que é necessário pontuar aqui, então eu acho que concordo aqui, a única coisa que eu posso concordar aqui com o embaixador é que, de fato, o contexto de relações exteriores está intrinsecamente vinculado à imagem do presidente, à postura do presidente. E essa comunicação direta ele não tem na questão internacional, e é esse que é o grande problema de falta de percepção aqui da realidade política brasileira. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, há sim uma ruptura e um desejo de ruptura, de mudança, de visão de como se lidar com a questão internacional. Por quê? Vamos entender que as relações exteriores ela é fundamentada numa análise, uma visão do que é a realidade das relações exteriores no momento. No século XIX, o Brasil tinha uma postura diplomática bem diferente do que foi no século XX e no pós-guerra, pós-segunda guerra. E no século XIX havia assim, uma postura muito mais firme, uma postura muito mais independente e soberana, de um país que não era vinculado, dependente e atrelado a qualquer outro país. E para isso precisa de forças armadas, precisa ter um caldo de respaldo militar muito mais forte. Na segunda metade do século XX, no pós-guerra, sobretudo na criação da ONU, houve uma desmilitarização, houve uma subjugação do país em a comunidade internacional. E isso foi se reforçando e fundamentado até com a Constituição de 88. A Constituição de 88 tira uma série de prerrogativas do país de se manifestar como uma nação soberana. Então, todas essas relações exteriores e acordos que foram assinados e dos quais e parcerias que foram que o Brasil se subjugou durante a segunda metade do século XX, hoje, no contexto do século XXI, temos que requestionar isso. Por quê? O contexto de relações exteriores agora do século XXI mudou completamente. Não é o modelo do pós-guerra, visão da ONU que existia do século XX. Então, temos que readequar a nossa diplomacia. A diplomacia ela é fundamental para comunicar essa mudança. Que aí eu acho que não estamos encontrando os interlocutores corretos para fazer essa comunicação. Estão olhando ainda para trás do século XX, falando, olha, puxa, temos que nos subjugar aqui
ao poder global da ONU, à influência global de todos esses países em conjunto, como é que eles estão agindo. Isso, vamos pontuar então aqui da pandemia. A OMS, ela é uma organização mundial vinculada à ONU e ela erra, ela comete erros. Ela é simplesmente uma organização sugestiva. Não é para o Brasil se subjugar a tudo que a OMS fala, porque a OMS comete erros dramáticos, como foi o caso agora nesse passado. E, incrível que pareça, países que vivem com pandemia recorrentes não adotam as medidas da OMS. Sobretudo Singapura, Hong Kong, Taiwan, Japão, são países próximos que têm a todo momento um problema de pandemia. Eles não estão ali esperando o que a OMS vai falar sobre como lidar com esse problema. Quem está subjugado, ao menos a influência da OMS, são os países do Ocidente. Os países do Oriente, de onde vêm as pandemias, pelo menos a maioria que foi criada no passado recente, não espera a OMS, não respeita a OMS, tem medidas próprias. E isso é uma das cobranças que eu, pessoalmente, tenho feito aqui para os prefeitos, para os governadores, para eles desenvolverem, eles mesmos, eles próprios, os secretários de segurança, eles próprios, as medidas corretas de acordo com aquilo que é efetivo e sustentável. Você fazer um fechamento completo, que é o que a OMS tinha propagado no início, isso gera toda outra sorte de problema. Então, não é uma medida equilibrada. Já nos países que não obedeceram ao OMS e que, sim, restringiram uma série de coisas, mas não a totalidade, como foi feito aqui o lockdown, no menos parcial aqui no início. Então, temos que entender que há uma necessidade de ruptura com uma visão de país, uma visão do que é o Brasil, uma visão do que é o contexto internacional do século XX, que mudou completamente. Os países hoje estão se defendendo de si próprios, estamos, na minha interpretação, as nações-estado estão se reforçando, o liberalismo, que era protegido até por um manto meio que falso das Nações Unidas, intercâmbio, globalização de mercadorias, etc., esse está sendo questionado. Então as nações estão se reentrincheirando e protegendo aquilo que é deles, aquilo que é próprio deles. Então estamos num outro contexto. E acho que a gente tem que entender que há riscos com relação a isso. Eu acho que o contexto de você não estar numa sociedade totalmente globalizada, ou como é que eu diria, meio que falsamente abrigada por um contexto da ONU, em que tudo está bem, todas as nações estão de fato unidas, isso não existe mais. Então temos que nos preparar para o século XXI. O século XXI requer que a gente defenda aquilo que é nosso, saibamos defender, precisamos do soft power para poder comunicar isso exatamente. Agora, precisamos do poder efetivo também. Não podemos ficar aqui completamente subjugados, e eu acho que não queremos ficar aqui apadrinhados por saímos aqui de uma série de parcerias que eram até de países ditatoriais. Aí eu contraponho aqui o que o embaixador estava dizendo. O país estava fazendo parceria com o Irã, o país estava fazendo parceria e está querendo ainda, a parte esquerda do país ainda quer fazer parceria com a China, que é um país que quer violar direitos humanos constantemente e viola direitos humanos constantemente. Então, todas as parcerias feitas aí no final do século XX, ainda nesse contexto de globalismo, temos que rever isso, porque, de fato, de democracia temos poucos aí parceiros do que os últimos governos trouxeram à tona. Fizeram parcerias para sair, talvez, da influência norte-americana, optaram por um lado que é muito mais prejudicial. E onde está o lado da independência, da soberania de fato? Onde está aquele real Brasil que precisa se manifestar como uma nação independente, uma cidadania muito rica que precisa ser promovida num contexto mundial? Esse ainda não se maturou, porque na diplomacia ainda há essas visões ainda contraditórias, talvez até politizadas, com viés aí político contrário ao Jair Bolsonaro, mas que, na verdade, está sendo contrário a população brasileira, que é uma missão que realmente é nossa. Então, temos uma missão muito importante, a diplomacia precisa assim, se colocar na frente e comunicar essa ruptura, comunicar esse posicionamento de independência, de não vínculo às organizações mundiais, de desvínculo às organizações que nós julgamos
prejudiciais ao exemplo que nós queremos dar aqui no Brasil, que é um exemplo de Estado de Direito, um exemplo maduro de influência de um país soberano que tem instituições que funcionam. E ainda estamos vendo hoje uma reação dessas instituições contrárias a essa vontade de colocar aqui num plano realmente mais democrático. Essa que é a verdade. Claro que a postura do presidente, ele chama uma série de reações, suscita uma série de reações, e a mídia aproveita isso. Então, como é que você comunica a realidade, né, de como é que esse contexto político está sendo julgado? Eu tenho criticado o presidente por não ter interferido. Eu tenho sido crítico aqui do governo de não ter interferido na questão de orçamento, fui extremamente crítico, e em várias outras questões ele eu até digo que se omitiu de fazer qualquer coisa no Congresso por acharem que está interferindo. Então, eu não entendo como é que ainda o embaixador tem uma visão de que há um ditador ali querendo controlar tudo. É completamente falso. Muito pelo contrário. Aliás, as questões de reformas que estão querendo ser passadas, reforma tributária, reduzir o tamanho do Estado, abaixar os tributos, reduzir custos. Que ditador faz isso? Que ditador quer reduzir custo da máquina pública, privatizar? Isso tudo tem sido abrigado pelo presidente como fazendo parte do seu plano. Então, enquanto ele mantiver esse plano liberalizante, esse plano de desestatização do Brasil, eu sou extremamente favorável a esse governo e eu acho, sim, que precisamos comunicar melhor o que é a vontade do novo governo, o que é a vontade dessa população que elegeu e inserir isso num contexto mundial sem precisar fazer com realidade. Eu tenho feito isso em algumas interferências que eu fiz em televisões, em rádios internacionais, e é só uma questão de explicar, porque o contraponto não está sendo feito lá fora, e por isso que a diplomacia brasileira é extremamente importante nesse momento. Obrigada, deputado, pelas suas considerações. Agora a gente vai perguntar ao Alexandre Garcia, pegando justamente o gancho que os dois falaram sobre a mídia. Alexandre, você um experiente jornalista, acompanha muito de perto a divulgação da imagem do Brasil, e considerando justamente essa repercussão negativa, né, do nosso país por parte aí de determinados veículos estrangeiros. Na sua avaliação, o que seria isso? É desconhecimento? É má-fé? Ou como seria classificado? Bom, eu fui correspondente pelo Jornal do Brasil, pela Manchete, durante muitos anos, e sei como se trabalha no exterior. A gente, no exterior, procura frequentar as redações dos jornais locais, procura ver todos os noticiários de televisão, ler todos os jornais e acaba refletindo a mídia local, de alguma forma, se a gente não tiver um certo tipo de independência de fontes. Então, hoje, há uma ideia monolítica aqui no Brasil, campanha, na verdade, campanha. Eu vi essa campanha quando eu tinha 23 anos, em 64, para derrubar presidente. Foi exitosa. E agora há de novo essa tentativa. Aí a mídia que a gente chama de internacional, que eu chamaria de estrangeira, mídia internacional talvez fosse algum órgão da ONU ou de algum órgão internacional. A mídia estrangeira reflete isso. E volta e meia a gente vê entendido em assuntos brasileiros fazer a matéria de capa, fazer a matéria editorial de alguma revista, em geral da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Eu conheci alguns brasilianistas, Thomas Skidmore, por exemplo, me vem à cabeça agora, altamente capacitados, mas outros estão, na linguagem mais vulgar, chutando. Eles leem alguns jornais brasileiros, retêm aquilo, leem os editoriais dos jornais brasileiros e escrevem lá seu artigo como se fosse um grande entendido. Convencionou-se aqui no Brasil estabelecer carimbo. Carimbo no presidente. Carimbou-se o presidente disso e daquilo, sem argumentos para basear esse carimbo. Misógino, homofóbico, golpista, ditatorial. Agora mesmo estão querendo impor a narrativa do golpe, que é uma coisa que, se a gente for ali no Forte Apache, no QG do Exército, vai ver que não passa de ninguém da ativa essa história de
de golpe, de forças armadas, não sei o que, estão envolvendo até militares da reserva, acreditaram nessa narrativa, nessa versão, né, desperdiçando aí energia que deveria ser focalizada no combate à pandemia, né, que atinge a saúde das pessoas e saúde das empresas e dos empregos. Né? Agora mesmo a gente está vendo, a gente abre o jornal e vê absurdos que as pessoas não estudaram lá atrás, no ensino básico, razões e proporções. Né? O Brasil é o segundo do mundo em mortes da pandemia. Né? Se eu usar essa mesma falácia de números absolutos, eu diria que o Brasil tem 4 vezes mais recuperados que a Alemanha. Só que a gente aí desconsidera a população. Né? Na verdade, estão apresentando a gente como o segundo e a gente é 13º, 14º, dependendo do Peru, aí, que ainda está oscilando em número de mortos por milhão. Então, a gente vende essas questões. Às vezes eu penso que somos uns masoquistas. Nós estamos no mesmo barco. Né? Eu já citei outro dia, numa palestra, a interferência de um lavador, de um cuidador de carro do Centro Comercial Gilberto Salomão, que me abordou e me disse: eu detesto esse Bolsonaro, eu votei contra ele, mas como a gente está no mesmo barco, tem que torcer para dar tudo certo. Né? Então, há um certo suicídio inexplicável, eu explico pelo masoquismo, né, de pessoas que ficam torcendo que vá para baixo, na tentativa de, na sua arrogância, né, de que não admitem ter sido derrotados, precisamos derrubar o presidente que nos derrotou, esse grosso, esse tosco que nos derrotou. Né? Nós fomos tão incompetentes que esse tosco nos derrotou. Né? Então temos que derrubá-lo. E não foi pouco. Na verdade, né, essas características do presidente foram as características que foram aprovadas numa eleição. Né? Ele não se escondeu durante a campanha eleitoral, ao contrário, se mostrou exatamente como está se mostrando agora. Não entrou em nenhuma hipocrisia para mudar. E isso foi aprovado por quase 58 milhões de brasileiros. Né? Em tudo, em política externa, em entendimento sobre o que sejam os valores familiares, os valores da pátria, a democracia. Né? Aliás, a democracia até é um termo, eu diria, absoluto, e aqui a gente relativiza muito isso. Né? Então, eu vou dar um exemplinho, só para vocês perceberem de como as notícias são feitas. Eu era correspondente do Jornal do Brasil na área do Prata, e transmitia pelo Telex da United Press International, que ainda existia naquela época, a UPI. E lá no Uruguai, né, recém tinha sido fechado o Congresso pelo presidente Bordaberry, né, com auxílio dos tanques, né, e eu estava na sacada, na 18 de julho, vendo o trânsito, junto com o Héctor Menoni, que era o chefe da UPI no Uruguai. Aí observei, passou um jipe, observei, disse: puxa, está com .50. Aí ele me olhou: o que é isso? É uma metralhadora de calibre de 0,5 polegada. Ontem havia uma metralhadora, eles passaram por aqui por uma metralhadora .30, uma Browning .30, né, que é quase 1/3 de polegada. Né. Ele saiu dali, foi direto para o Telex e começou a redigir notícia que mandava para a Central de Nova York, que, por sua vez, distribuía para o mundo. Aí eu espichei o pescoço para ver o que ele estava escrevendo. Né? Será que foi inspirado nessa minha observação? E tinha sido inspirado pela observação. Começava assim: recrudesce a crise no Uruguai. Forças armadas estão patrulhando as ruas com armas de grosso calibre, blá, 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 blá. A patrulha já vinha há dias, né? Já era rotina. Agora eu imagino um frigorífico uruguaio está fechando um negócio de carne, sei lá para onde, e recebe essa notícia. O negócio é suspenso. Né? É uma irresponsabilidade uma coisa dessa. Eu já vi no Chile, cobrindo o Chile também, cobri o Cone Sul, né? Manifestações de pessoas na frente do Palácio La Moneda, a câmera vinha, fechava o ângulo, pegava só as 80 pessoas, não mostrava que o resto da praça estava vazio, né? E dizia: o povo chileno protestando, o povo chileno. Né? Então, e aí distorce, né? Dependendo da vontade de cada um que dá a versão. Né?
Eu falo muito de um termo que o César Maia, pai do Rodrigo Maia, criou, não sei se ele criou, mas, enfim, descobriu, né? Factoide. Né? Parece um fato, tem forma de fato, mas não é um fato. Né? Então, pegam-se fatos, embrulham-se e mostram-se fatos diferentes no exterior. Né? Aí tem esses carimbos, Amazônia, no trabalho escravo, e não sei mais o quê. Né? Eu via isso também na África do Sul, né? Como se transformavam as notícias. Israel, cobrir guerra lá. Bom, guerra, enfim, é uma exceção, porque a primeira vítima da guerra é a verdade. Mas como a gente vê que o palpite da pessoa, a vontade da pessoa que está cobrindo, que está informando os outros, né, pode sofrer mudanças, né, para penalizar um país ou não, dependendo se eu gosto ou não gosto do presidente desse país. Eu esqueço que esse presidente foi votado por uma maciça maioria, de 11 milhões de votos diferentes do adversário no segundo turno. Né? E aqueles princípios que levaram as pessoas às urnas estão sendo praticados hoje e são criticados por quem estava acostumado com vamos fazer acordo com Cuba, com a Venezuela, com a Nicarágua, com Angola, né? Não importa se é democrático ou não é democrático. Né? Hoje, eu acho que a gente pisa na bola quando desconsidera o Deng Xiaoping, que disse uma vez que não importa a cor do gato desde que ele mate o rato. Né? Não importa a cor da ideologia chinesa desde que eles nos comprem e façamos bons negócios com eles. Né? Não comprem o Brasil, mas comprem do Brasil. Né? Eu acho que está errado quando há críticas em relação à China. Mas eu também saúdo a existência da rede social, graças à qual nós estamos discutindo aqui, que vem a ser a alternativa, né, para a chamada mídia tradicional na hora de informar. Desinforma também desinforma, mas traz mais possibilidades de a gente investigar se o fato é verdadeiro ou não é verdadeiro. Né? Ao passo que a mídia tradicional... Mais fontes, né? Só. Outras fontes. Mais fontes, né? A mídia tradicional é um meio de informação. A mídia da rede social é um meio de comunicação, porque vai e volta. A gente recebe também o feedback, né? E funciona melhor, tanto que elegeu um presidente, né? Enquanto havia candidato de 60 milhões de gasto de campanha, o candidato que ganhou gastou 2 milhões e 800 e pouco. Né? Então, o que eu costumo dizer é que eu alerto as pessoas para que recebam as notícias não com os 2 pés atrás, mas com os 4. Né? Que façamos todo o possível para não sermos enrolados por campanhas, por tentativas de doutrinação, né? Que, aliás, eu acho que muita gente é vítima da doutrinação lá da faculdade, que começou no mínimo há 30 anos, porque eu também lecionei jornalismo e sei disso. Inclusive, lecionei lá no Uruguai, Brasília, PUC de Porto Alegre, né? De como se percebeu que, fazendo a cabeça de quem faz a notícia, de quem é o mediador dos fatos, se pegar nessa mediação aí e der uma torcidazinha no fato, torná-lo factoide em benefício da causa, seja ela qual for, né, isso funciona muito, né, funciona mais do que tiros de canhão. Enfim, era essa a minha contribuição aí para essa discussão. Muitíssimo obrigada, Alexandre Garcia. Nós temos agora, antes de abrir para o público, uma segunda rodada de perguntas, mas, infelizmente, o tempo é curto. Eu vou pedir aos senhores a gentileza de tentar condensar um pouco mais a resposta para 2 minutos, porque eu tenho ainda essa sequência e eu gostaria de dar a oportunidade também para o público perguntar. Então, eu tenho uma pergunta agora para o embaixador Abdenur. Embaixador, agora que o mundo começa a adotar iniciativas que estão voltadas para a retomada aí no pós-pandemia, né, o olhar de todos está realmente voltado para isso. Na sua visão, qual deve ser a principal via de atuação da diplomacia brasileira para alçar a imagem do país perante o mundo? 2 minutos, por gentileza, embaixador.
Sim, eu gostaria de comentar 3 pontos que o deputado mencionou. É interessante o choque entre minha opinião e a dele. Eu acho horrível a ruptura com a política externa, e ele prega uma ruptura para supostamente ajustar a política externa a novos tempos. Ele critica as Nações Unidas, critica a Organização de Saúde e critica a China. No que diz respeito à ONU, eu queria dizer o seguinte: eu fiz uma comparação entre a Carta da ONU e a Constituição brasileira. E no artigo 4 da Constituição há 10 diretrizes para a política externa brasileira. Dessas 10, nada menos do que 6 são uma repetição quase que ipsis literis da linguagem da Carta da ONU. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que negar a ONU é negar a própria Constituição do Brasil. E, para isso, eu chamo a atenção dos espectadores para o recente manifesto firmado interessantemente, surpreendentemente, por vários chanceleres anteriores de diferentes tendências políticas, que faz uma análise fortemente crítica da política externa. Quanto à Organização de Saúde, ela não ordena nada, ela faz recomendações, e ela realmente tem variado de posturas, porque a pandemia é uma doença nova, ainda pouco conhecida. E, finalmente, em relação à China, permita-me dizer o seguinte: eu fui embaixador 4 anos e meio na China. No meu primeiro ano na China, em 89, acreditem, a economia brasileira era maior do que a economia chinesa, o nosso PIB era maior. Tanto o Brasil quanto a China tinham apenas 1% do comércio exterior. Passados 30 anos, a China é 5 ou 6 vezes maior do que o Brasil continua com apenas 1% do comércio internacional e a China tem 15% do comércio internacional e se transformou na nossa principal compradora de produtos, na principal investidora no Brasil. Claro, mais do que ninguém, eu sei que não é um regime democrático. Eu estava nas ruas de Pequim em junho de 89, quando houve a brutal repressão às manifestações dos estudantes e da população por mais democracia. Mas a política externa tem que ser feita com base na realidade dos fatos. Nós não podemos dar as costas à China. O presidente visitou recentemente a Arábia Saudita, os Emirados. Não são democracias, são talvez até em alguns sentidos piores do que a China. Política externa exige equilíbrio, moderação, objetividade, realismo, e isso é o que está faltando neste momento à nossa diplomacia. Por isso, respondendo à sua pergunta, nós precisamos reativar o soft power do Brasil, a cultura, a política, a sociedade e a diplomacia. A diplomacia brasileira conquistou prestígio internacional, se colocou como uma das mais admiradas e respeitadas do mundo, agiu muito em benefício da imagem e dos interesses do Brasil, e é isso que é preciso voltar a fazer. Obrigada, embaixador. Agora mais uma pergunta para o deputado, antes de abrirmos para as perguntas do público. Como o Legislativo pode, na prática, auxiliar o Brasil a fortalecer a nossa imagem perante os outros países? Acho que o deputado não nos ouve. Ele não está conseguindo falar. Então, eu vou agora... Oi. Eu posso falar. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção. Aquilo que é parceria comercial e aquilo que é uma parceria política, e uma sinalização política de alinhamento. Essa distinção, na tradição diplomática do Brasil, não tem sido feita. Eles embolam uma coisa com a outra. É muito importante que haja essa distinção. E que talvez nem seja o Itamaraty a fazer as parcerias econômicas, mas e sim lidar somente com a questão política. Aí, quem sabe, a gente tem uma maturidade maior para poder lidar com esse tema e entender que há nuances, sim. E, comercialmente, o Brasil tem que estar aberto a todos os países, independente de viés ideológico, independente de evolução política. Agora, politicamente, o país tem que estar
monitorando aquelas parcerias comerciais que podem ser um erro do ponto de vista de influência política, influência cultural, influência social. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa distinção precisa ser feita. Não sei se ela é refletida no Ministério das Relações Exteriores, não sei se ela é refletida no próprio Itamaraty, que eu acho que tem conduzido as duas coisas em conjunto. Eu acho que é muito, muito importante que a gente separe. E se nesse ímpeto, se o Legislativo pudesse posicionar exatamente fazendo essa distinção, eu acho que a gente tem aí uma grande evolução, a gente poder fazer parceria com todos, ao mesmo tempo fazer algumas críticas políticas que nos deve, que nos cabe, porque isso reflete em quem nós somos. Então temos que ter uma mensagem política, social muito positiva e nova, renovada. Então essa que eu acho que é a missão do Legislativo. Obrigada, deputado. Agora vamos fazer a nossa pergunta para Alexandre Garcia. Considerando a sua leitura, sobretudo do que a mídia estrangeira, né, veículos de grande alcance fora do país, tem repercutido sobre o Brasil, na sua avaliação, então, em termos práticos, Alexandre, quais mensagens-chave deveriam ser transmitidas para alavancar a boa imagem do Brasil nesse momento? Nós tivemos aqui algum problema na resposta do Alexandre e vamos aguardar que ele retorne. E então já vamos abrir aqui, porque há muitas perguntas interessantes chegando. Se o Alexandre voltar, eu repito a pergunta e ele conclui o raciocínio. Eu tenho aqui uma pergunta que vai para o deputado, de Martinez. Ele diz o seguinte: deputado, o senhor poderia explicar por que o Brasil tem 44 mil mortos, provavelmente subnotificados, ele diz, e os países que seguiram recomendações da OMS estão em posição mais favorável? O termo subjugação à OMS parece ser totalmente equivocado, ele ponderou. Essa pergunta para o deputado. Sim, vamos lá. Eu vou dar meu parecer com relação a isso. Com relação ao número de infectados com o Covírus, o que eu acho, independente dos números que estão sendo divulgados, porque vamos entender, os números, eles são alimentados pelos governos locais. Então, há governos locais que são contra o governo e que são favoráveis ao OMS. Então, tem todo o interesse de promover aqui uma espécie de medo na sociedade, né? Então, nesse sentido. Mas vamos assumir que os números são verídicos, que existem lá o número de infectados. Na minha opinião, o número de infectados é muito superior ao que está sendo colocado, mesmo com essa interferência política que a gente está vendo aí. Eu acho que o número é muito superior. Agora, o que eu tenho recebido de informação das pessoas que trabalham na saúde é de que muitos das mortes que ocorreram, das 40 mil mortes que ocorreram, que foram específicas e exclusivamente vinculadas ao Covid, são muito menores no número. Né? O número de pessoas que têm o Covid e que morrem do Covid, mas também tem outras complicações, tem outros problemas que também geraram as mortes, é um número muito grande. Então, reduzindo a minha opinião aqui, considerando que eu não acredito nos números que estão sendo colocados aqui de qualquer maneira, mas vamos assumir que eles são verdadeiros. Há uma subnotificação de infectados, na minha opinião, mas há uma sobrenotificação daqueles que são exclusivamente do Covid. Independente de qual for a minha opinião, eu acho que foi mencionado aqui, muito bem colocado pelo Alexandre Garcia, que proporcionalmente à população, o país não é em termos o mais elevado do mundo, é muito menor. Estamos aí na 12ª, 13ª posição. Esse é o fato. Agora, independente disso também, vamos entender, países que não adotaram nenhuma medida da OMS não estão com problemas econômicos que nós temos. Não temos problemas fiscais e não tem problema de sustentabilidade de lockdown. Imagine que o país feche. Por quanto tempo que vai se fechar? Quem é que vai pagar por isso? Então, essas outras equações precisam ser levadas à tona. Eu imagino que tem uma narrativa de esquerda que quer destruir a moeda, destruir a estabilidade fiscal do país,
destruir completamente os empregos que já está correndo, tem muitos empregos que não vão voltar. Eu sei que a esquerda quer fazer isso, gerar o caos, etc. Mas os outros países que não têm cofres profundos ou riqueza interna, poupança, para se sustentar a longo prazo, eles nunca adotaram o lockdown. Então, vamos recalibrar aí essas reduções, dizendo que o país está muito pior do que todos, porque não está seguindo, ou está seguindo a OMS, ou está melhor. Não, vamos tirar isso da equação e vamos ver aqueles países que são as melhores práticas. Os países de melhores práticas para lidar com pandemia não estão no Ocidente. São os países que estão mais próximos com problemas de pandemia reincidentes a cada ano. Vamos aprender com eles, quais são as medidas que eles tomam. Eu acho que é o caminho a ser andado. Obrigada, deputado. Alexandre, você consegue nos ouvir? E vou repetir a pergunta, ótimo, de uma maneira bem breve. Quais as mensagens-chave, na sua avaliação, você realmente recomenda que sejam transmitidas para o exterior, por meio da mídia? Área do meio ambiente, da nossa capacidade de alimentar o mundo, né, da nossa agricultura. Eu faria o seguinte na prática, né, isso estrategicamente. Agora, a tática seria convidar todos os correspondentes de órgãos do exterior, com alguma frequência, digamos a cada 2 meses, 3 meses, para um jantar lá no Palácio Alvorada e levar os ministros necessários para dar explicações mais ao varejo, né, do meio ambiente, da agricultura, da infraestrutura, da economia, direitos humanos, né, e o presidente recebê-los e ouvir as perguntas deles, quais são as indagações, e vamos esclarecer vocês, né, para que não saiam factoides no noticiário no exterior. Eu acho que seria isso. Perfeito, muito obrigada, Alexandre, pelas considerações. Agora, continuando aqui as perguntas do público, eu tenho uma pergunta de Sandra Viana. Essa pergunta, ela vai para o embaixador. Embaixador, na sua avaliação, o desprezo do presidente por organismos internacionais não impulsiona uma visão negativa do nosso país no exterior? Na verdade, eu acho até que o senhor já respondeu essa pergunta, mas se quiser fazer as suas considerações, de alguma maneira o senhor abordou isso no início, mas se quiser complementar as suas considerações em 2 minutinhos, porque nós temos aí algumas outras perguntas. Sim, vejam bem, uma linha histórica que nunca deveria ter sido interrompida, uma linha básica, fundamental da diplomacia brasileira, da política externa brasileira, é a adesão, o apoio e até a liderança no âmbito do multilateralismo. E a atual política externa o que faz é rejeitar o multilateralismo, chega ao cúmulo inacreditável de dizer que as Nações Unidas, que a ONU, é uma ameaça à soberania do Brasil. Isso é inacreditável. Eu não sei se em algum outro país, algum outro chanceler possa ter uma ideia dessas. Infelizmente, a nossa política externa está baseada numa série de conceitos, como o de globalismo, marxismo cultural, climatismo, defesa da soberania, que são ideias abstratas. A política externa brasileira hoje é feita num mundo, num universo imaginário de fantasia e até, eu diria, de alucinações, teorias conspiratórias, e isso está tendo um efeito muito, muito negativo para os interesses do Brasil, não só politicamente, não só diplomaticamente, economicamente, nossas exportações estão sendo ameaçadas por uma reação em grandes países, sobretudo na Europa, ao fato de que nós não estamos evitando a devastação da floresta e, de outro lado, não estamos empenhados na luta contra a mudança climática. Então, já ocorrem embargos à importação em certos países de produtos alimentares brasileiros, entidades empresariais, fundos de investimento, grandes bancos, também na área financeira e de investimento, também hoje estão adotando critérios ambientais para as operações que vão fazer. Em outras palavras, o Brasil vai perder, já está perdendo, e vai perder novos investimentos, novos financiamentos e perder mercados até tradicionais para nossas exportações. É muito grave o efeito da atual política externa sobre os interesses do país, inclusive e, sobretudo, na economia.
Muito obrigada, embaixador. Esse assunto realmente ele é de extrema importância, né, para a política externa e esperamos aqui, em nome da associação, poder abordá-lo ainda mais a fundo futuramente. O tempo passa muito rápido. Então, por hoje, precisamos encerrar o webinar Diplomacia e Soft Power, a imagem do Brasil em tempos de pandemia. E aí eu pergunto se todos gostaram do debate, principalmente aqueles que nos assistem pelo Facebook da ADB, e se preparem, porque na próxima terça-feira temos mais debates. Acompanhem nas redes sociais que a gente vai divulgar os temas. E agora vamos caminhando aí para o encerramento. Eu gostaria que todos fizessem breves considerações finais. Eu vou começar com o Alexandre Garcia. Por favor, em 2 minutos, Alexandre, as suas considerações finais. Acho que não, infelizmente não estamos conseguindo ouvi-lo, Alexandre. Acho que você vai voltar em algum momento, eu vou passar as considerações então para o deputado. Certamente o senhor vai voltar em algum momento, algum probleminha no áudio. Deputado, o senhor nos ouve? Sim. Bom, muito obrigado. Suas considerações finais. Sim. Muito obrigado por ter me convidado, muito obrigado ao embaixador Alexandre Garcia, todos aqui presentes. O resumo é que toda a melhor diplomacia é aquela adequada aos tempos. A leitura daquilo que é os tempos, aquilo que é a nossa realidade política, ela é fundamental para que se forme a boa diplomacia, a diplomacia correta. E precisamos de bons embaixadores, precisamos de um quadro diplomático capaz de comunicar esse posicionamento de acordo com essa nova realidade. É isso que é o grande desafio aqui. Conto aí com o apoio de todos vocês para a compreensão. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Obrigada, deputado. Agora eu passo a palavra ao embaixador para as suas considerações finais. Só uma pequena frase, o deputado acaba de dizer que nós precisamos de boa diplomacia, de bons embaixadores. Eu quero comentar e criticar a notícia que está no ar de que vai haver um decreto presidencial que permitirá a contratação como assessor especial do chanceler de um senhor chamado Gerald Brandt, que é americano-brasileiro e é vinculado à mais radical extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. Especificamente é um senhor chamado Steve Bannon, que é o grande guru da extrema-direita no mundo. E, de outro lado, estão falando da hipótese de contemplar o ministro Weintraub com uma embaixada no exterior. A falta de diplomacia demonstrada pelo senhor Weintraub nos ataques à China e em outras ações mostra que ele realmente não é uma pessoa qualificada para representar o Brasil onde quer que seja. Eu espero que isso seja revisto. Obrigada pelas suas considerações finais, embaixador. Nós não tivemos aqui as considerações finais do Alexandre Garcia, mas certamente depois vamos encaminhar as perguntas do público para a Associação dos Diplomatas para tentar responder, e muitas dessas perguntas foram respondidas também. Como eu falei, o assunto é amplo, esperamos numa segunda oportunidade aprofundar um pouco mais. Então, mais uma vez, eu agradeço aos senhores aqui que estiveram presentes conosco nesse debate tão rico e importante. E para encerrar, e claro, agradeço também a presença de todos que nos acompanham aí pelo Facebook. E para encerrar, vamos exibir um vídeo bem curto da Associação dos Diplomatas sobre o orgulho de ser diplomata e de servir ao Brasil. Eu desejo a todos um excelente dia, um abraço e até a próxima terça-feira. Você ouviu a sua vocação e se preparou, se superou. Aprendeu que diplomacia se faz com amor, com patriotismo, com coragem. Diplomacia se faz dia a dia, com dedicação, estudo, com compreensão e argumentos, com um trabalho árduo, com diplomatas. Ser diplomata não é só ser profissional, ser um servidor público. Ser diplomata é uma missão, uma vocação. Você ajuda a levar o país adiante. Você leva o Brasil com você. Secretários, conselheiros, ministros, embaixadores, mulheres e homens, na ativa ou aposentados,
diversos. Você é diplomata, você é brasileiro e queremos representá-los. Em 2020, vamos contar a nossa história e construir os nossos caminhos unidos. ADB, representando quem representa o Brasil no exterior.